irmãos? Boa noite. Nós estamos dando sequência no nosso Doutrina em Foco, na nossa primeira série do ano, e nós estamos falando, iniciamos esse Doutrina em Foco, e vamos trabalhar o tema A Unção. Eu tenho o hábito de dizer, que eu ensino no Rema desde 2013, e a primeira matéria que eu ensinei no Rema foi a matéria A Unção. De lá para cá, ensinei muitos anos ela, e eu sempre falo que eu tenho a minha matéria favorita é Realidade da Nova Criação. É a matéria que eu mais amo, que eu sou apaixonada por Realidade da Nova Criação. Mas unção, o tema unção, o assunto unção é o que me traz mais temor. Não tenho temor tão grande de tocar no assunto, de ministrar, de pregar nenhum outro tema como a unção. Eu tenho temor sempre, amém? Mas eu estou falando para você que da maneira que eu tenho para tocar nesse assunto, a unção, não tem nenhum outro assunto que me traga tanto temor. Por quê? Falar da unção é falar da pessoa do Espírito Santo. Falar da unção é falar do Espírito Santo. E a Bíblia, nós vemos na palavra que todo pecado é perdoado, menos um. Só tem um pecado que não é perdoado. Você sabe qual é, não sabe? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ele falou que para todo pecado haveria perdão, mas aqueles que blasfemassem contra o Espírito Santo não haveria perdão. Então, por isso eu tenho tanto temor de ensinar sobre a matéria, falar sobre a unção, me mover na unção, e nós estamos aqui para isso, amém? Para a gente aprender muitas coisas, e entre elas, como nós compreendemos melhor a unção, para que a gente possa, então, se mover na unção com entendimento, e a gente não fira a unção. A gente não fira, Deus por meio da ignorância. Amém, irmãos? Deus que me ajude, como eu gosto de dizer, porque há muita coisa para poder ensinar, em pouco tempo, mas vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque nós erramos em algo pela falta de conhecimento que nós não vamos pagar pelo dano do erro. Você entende? Por quê? Porque a mim e a você foi dado a palavra de Deus. E Deus tem expectativa que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Deus tem expectativa que eu e você venhamos a buscá-lo. Amém, irmãos? Então, olha que coisa. Nós não vemos na palavra pessoas errando por ignorância e não pagando pelo seu erro. Mas a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O contexto desse versículo está falando a respeito da salvação. Está falando a respeito do conhecimento de Deus, de Jesus. Não está falando a respeito de, vamos supor, um exemplo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu não sabia que era errado roubar, roubei. Não está falando disso. Amém, irmãos? Então, a gente precisa buscar ao Senhor. Essa é uma outra ministração, inclusive, há muito tempo atrás, eu já ministrei sobre isso aqui, o perigo da negligência, os perigos de nós negligenciarmos certas coisas, o perigo de nós sermos ignorantes sobre certas coisas. Então, nós vamos pagar o preço de erros que nós cometemos, mesmo porque fazemos por ignorância. Por quê? Porque a nós, a mim e a você, já não cabe mais sermos ignorantes, irmãos. Porque o Senhor, Ele já nos deu Jesus. Ele já nos deu a palavra. Ele já nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é a verdade dentro de nós. Amém? Então, nós precisamos... Por que eu estou falando isso para você? Assim como eu estou cheia de temor para poder trazer esse ensino para você essa noite, eu quero que você também tenha muito temor sobre aquilo que você vai receber. Amém?
que você abra o seu coração, que você não seja juiz sobre aquilo que você vai receber, mas que você, de fato, receba no seu coração. Você receba com humildade, com mansidão, a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite, te damos graças por esse ajuntamento, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos no seu nome. Pai, como eu costumo dizer, nós estamos aqui por tua causa. Nós não estamos aqui porque viemos nos socializar, nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer, nós não viemos aqui, Pai, porque nós tivemos um simples desejo de vir aqui cantar uma boa música e olhar as pessoas e falar com as pessoas. Não, nós viemos aqui por sua causa. Viemos aqui porque nós entendemos, Senhor, a importância do congregar, porque nós entendemos, Pai, a importância de estarmos juntos recebendo uma palavra vinda do Senhor, instruções vindo da sua parte, e a minha oração, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa noite, para que a gente possa ver além daquilo que temos visto, que o Senhor nos encontre, Pai, nessa noite com corações mansos e humildes, Pai, dispostos, disponíveis para deixar a sua boa semente cair no solo do nosso coração, Pai. Que nós venhamos, Senhor, uma vez que saímos das nossas casas e estamos aqui, que nós venhamos, Senhor, de verdade, nos desarmar e receber, reter e deter tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, que o Senhor tem para trazer de ensino, Pai, de revelação para nós essa noite. Te damos o louvor por isso, consagramos esse período ao Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, nós vamos começar por aqui. 1 Pedro 2, por favor, é bem conhecido. 1 Pedro 2. Hoje, eu quero dar um pano de fundo para a gente, né? A gente costuma falar isso no Rema. Hoje vai ser as primeiras aulas do Rema. A primeira aula, especialmente, a gente faz um apanhado geral da matéria. Então, a gente diz que a gente faz aquele pano de fundo para depois a gente vir com o fundamento. A gente vir, então, lançando o fundamento, mas a gente dá aquela geral antes, né? Então, hoje eu quero fazer isso. Eu fui guiada, né, dirigida pelo Espírito para que a gente pudesse, então, seguir por esse caminho hoje. E você vai entender bem, e aí na próxima quinta e na outra quinta, você vai entender bem por que a gente começou por aqui, por essa base aqui. Amém? Você abriu aí em 1 Pedro 2,9? 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora lá em Apocalipse 1, 5 e 6, eu vou ler também Apocalipse 1, 5 e 6, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e o 6 é o que eu quero me deter, e nos constituiu reino e sacerdotes. Diga, reino e sacerdotes. Para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ver aqui, queridos, que em ambos os textos nós vemos a palavra sacerdote. Amém? O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real. O apóstolo João, ele já vai falar que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Amém? Então, aqui, nós vemos que em Cristo Jesus, nós fomos constituídos reino e sacerdote. Amém? E falar sobre reino e sacerdote, reino e sacerdócio, demanda muito tempo.
Por quê? Porque existe uma aplicação para nós sermos, né, que nós vamos trabalhar ao falar que fomos constituídos reino, e uma outra aplicação quando nós vamos falar que fomos constituídos sacerdotes. E nem é o propósito dessa noite, nem desse tema, unção, falar sobre essa parte de sermos reino, mas eu quero falar com você sobre o propósito para sermos sacerdotes. Por quê? Porque quando nós vamos ver a função do sacerdote na antiga aliança, nós vamos ver que ela está completamente, intimamente ligada à unção. Amém? Então, aqui nós vamos entender, né, um pouco sobre isso, e ao longo, né, do tempo aqui, você vai entender por que nós estamos começando por aqui. Então, quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que oficiavam no templo. Eles serviam no templo. Os sacerdotes tanto ministravam a Deus, como também ministravam ao povo. Amém? E aí nós começamos por esses dois textos, onde nós vemos que em Cristo Deus nos colocou num lugar de reino e sacerdote. Amém? Então, é muito diferente o que acontecia, por exemplo, na antiga aliança. Por quê? Porque na antiga aliança existiam apenas duas linhagens que serviam a Deus dessa maneira. Existiam somente duas tribos, duas linhagens, que era a linhagem de Arão e a linhagem de Levi, os levitas. Amém? Então, quem não fosse da linhagem de Arão ou da linhagem de Levi, não podiam servir no templo. Ou seja, não podia oficiar para Deus, nada. Você está comigo? Todas as demais pessoas, elas podiam apenas usufruir desse sacerdócio que era prestado. Tanto pela tribo de Levi, quanto pela tribo de Arão. Quanto pela linhagem de Levi, quanto pela linhagem de Arão. Amém? Todas as demais pessoas, então, elas usufruíam, mas elas não eram parte integrantes, parte ativa. Elas não podiam servir como eles serviam. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, os da linhagem de Arão, da linhagem de Arão vinham os sacerdotes e os sumos sacerdotes. E eles serviam no templo, eles serviam ali no tabernáculo. Os da linhagem de Levi também serviam no templo. Eu estou falando de uma forma bem resumida para você, tá bom? Os da linhagem de Levi também serviam no templo, mas como serviçais ali no templo e ali no tabernáculo, e do templo, do tabernáculo, para o povo, ao povo e às cidades. Amém? Então, quando nós falamos de Jesus, Jesus ele vem da linhagem de qual tribo? Qual tribo, gente? Tribo de Judá. Você sabia que Jesus não poderia ser considerado sacerdote? Por quê? Porque apenas aqueles que eram da linhagem de Arão e de Levi podiam ser considerados sacerdotes. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio da linhagem de Judá. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus considerou o sacerdócio de Jesus da linhagem de quê? De quem? Melquisedeque. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele foi considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Amém? E aí, a partir disso, eu e você fomos recriados em Cristo. A partir daí, nós fomos o quê? Enxertados na videira. Nós passamos, então, a fazer parte da família de Deus e dessa linha sacerdotal. Nós fomos constituídos reino e sacerdote. Michela, o que isso tem a ver com unção? Você só pode servir a Deus por causa disso. Nós só podemos servir por causa disso. Amém, irmãos? Nós só podemos servir porque em Cristo nós passamos a fazer parte de uma linhagem sacerdotal. Só por isso. Amém? E isso é muito lindo. Amém? Porque se dependêssemos da lei, se dependêssemos dos rudimentos antigos, se dependêssemos da velha Constituição, nós não poderíamos ministrar nada, nem para Deus e nem para o povo de Deus.
Então, eu só posso ministrar a você e eu só posso ministrar a Deus por causa por causa daquilo que Deus em Cristo fez. Considerando Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Nós, fora isso, nós seríamos, no máximo, como o restante do povo da antiga aliança, meros espectadores. Você está comigo? Seríamos pessoas que seríamos beneficiados por aquilo que os sacerdotes fossem ministrar, sem, contudo, fazer parte ativa. Sem, contudo, através da unção, através do dom, a gente poder tocar as pessoas, a gente poder levar algo para as pessoas, a gente poder ministrar algo para as pessoas. Eu não sei você, mas isso não só me emociona muito, como me alegra muito. Como me traz muita gratidão no meu coração. Então, eu quis começar por aqui, para que você entenda o que Jesus fez por nós. E para, irmãos, localizar o nosso coração também. Para que você possa localizar o seu coração. Por quê? Porque, infelizmente, muitos de nós não damos o devido valor a isso que eu acabei de falar. Muitos de nós vivemos a nossa vida como se isso tudo que nós acabamos de falar até aqui não fizesse importância nenhuma, não tivesse importância nenhuma. E sabe como que nós vemos isso? Com a forma como nós servimos na nossa igreja local. Com o comprometimento que muitos de nós temos com a nossa igreja local, ou com a falta dele. É por aí que nós vemos o quanto nós não valorizamos aquilo que Jesus fez por nós. O quanto nós não valorizamos como deveríamos. Né? O quanto nós tratamos essa posição de reino e sacerdote como algo comum. E quando nós fazemos isso, nós desprezamos aquilo que é santo. Nós desprezamos, irmãos, aquilo que é sagrado. Amém? Mas essa noite nós estamos aqui, nesses dias nós vamos estar aqui justamente para nós, com os nossos corações abertos, nós aprendermos. E não mais desagradarmos a Deus. Para nós aprendermos e não mais entristecermos ao Senhor. Amém? Com os nossos corações abertos, a gente corrigir o que for preciso para então nós compreendermos, darmos o devido valor e atenção e podermos então usufruir daquilo que foi conquistado para nós e assumirmos uma posição de reino e sacerdote. Amém? Então esses dias serão dias que nós iremos aprender a como ministrar debaixo da unção. Amém? Como valorizar a unção e desfrutar dessa unção. Amém? E eu quero falar um pouquinho mais sobre sacerdotes, para eu começar a minha ministração, porque até agora é só introdução. Amém, irmãos? Mas, de uma forma muito simples, a função do sacerdote era oferecer dons e sacrifícios. Então, eles traziam a vontade de Deus para a terra, né, a favor do povo, e eles levavam as necessidades do povo a Deus, buscando solução para as necessidades do povo. Então, era isso que eles faziam. Eles eram intermediadores entre Deus e os homens. Amém? Só que hoje já não existe mais intermediadores. Amém, irmãos? Hoje o nosso único intermediador é Jesus Cristo. Amém? Agora, olha que interessante, esses sacerdotes, eles se preparavam para esse ofício por 25 anos. Vocês sabiam disso? Por 25 anos, eles se preparavam para servirem no templo. Depois que passava esses 25 anos, eles ainda tinham 5 anos de treinamento. Somando 30 anos. E aí, quando eles terminavam, com 30 anos, eles entravam no ofício. Daí nós entendemos por que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Agora, preste atenção. Imagina você se preparar, estudar, ler tudo, todas as leis, todos os princípios, tudo. Por quê? Porque exigia muita atenção. Nós vamos ir para um texto que ele é muito forte. E tudo precisava ser exatamente como Deus disse que seria.
E se alguma coisa ficasse de fora, se alguma coisa não fosse como Deus disse que seria, dava ruim. Amém? E aí você pensa comigo, muitos de nós, irmãos, estamos sendo reprovados em 2 anos de licenciamento. Muitos de nós estamos sendo reprovados numa orientação que a gente não segue. Muitos de nós estamos sendo achados faltosos com o Senhor, com a nossa igreja local, com a nossa liderança. Os caras passavam 25 anos para começar. Depois dos 25 anos, eles ainda passavam por uma supervisão, por um treinamento de 5 anos. E muitos irmãos de nós, a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. A gente faz 2 anos de rema e a gente já acha que está super apto. E eu não estou dizendo que você não possa estar. Mas eu estou dizendo que nós, muitas vezes, muitos de nós não quer sentar para ouvir, não quer sentar para se submeter, não quer se sentar para poder, sabe, ser submisso a uma direção, a uma visão, a uma igreja local, porque acha que já sabe tudo. Você já está há mais de 25 anos, 30 anos, estudando, aprendendo, para então começar alguma coisa? No domingo, o nosso pastor, ele falou a respeito do pastor Jean. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Nosso pastor falou que o pastor Jean, ele comentou com a gente na quinta passada, que recentemente ele recebeu uma palavra onde o profeta disse para ele que agora, depois de 25 anos, 23 anos, ele estava entrando na primeira fase do chamado apostólico dele. Ele está há 23 anos no Chile, irmãos. Abriu, implantou um monte de igreja. E o profeta vem e diz isso para ele, olha, agora você está entrando na primeira fase do seu ministério. Então, a gente tem que pensar muito, não temos? Amém. Esses dias são dias onde a gente precisa pensar muito, não é, irmãos? Naquilo que a gente está fazendo com a nossa vida e com o nosso tempo. Nas motivações do nosso coração. Checar bem checadinho, avaliar bem o que a gente quer da nossa vida mesmo. Esses serão dias, irmãos, não para condenar você. Não dias de condenação, mas dias para livrar você até mesmo de sofrer uma morte prematura, por você estar tornando aquilo que é santo, sagrado, comum. Porque eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que a gente não vê mais mortes como a semelhança de Ananias e Safira? Porque o nível de glória no nosso meio não está como na igreja daqueles dias, quando Ananias e Safira, eles inventaram aquela presepada que eles fizeram, de mentir a Deus, de mentir ao Espírito Santo. Então, o nível de glória, o nível de unção, não está como estava lá. Mas deixa eu te dizer, a unção está voltando. E a gente vai ter que tomar muito cuidado, irmãos, como a gente vai estar, como vamos estar nos movendo, cuidar do nosso coração. Amém? Porque, assim como na primeira vinda de Jesus, a unção profética, ela estava vindo para limpar mesmo a igreja. João, ele veio para limpar, para aplainar o caminho do Senhor. Nesses dias, a unção profética, eu não estou falando a respeito apenas do chamado do profeta, amém? Porque a igreja de Jesus é uma igreja profética. A unção profética repousa sobre a igreja de Cristo. Então, nesses dias, irmãos, a unção profética para poder alinhar, aprumar, né, Dona Maria? Obrigada. Essa entende mesmo do prumo. Aprumar a igreja, amém? Ela está vindo, irmãos. E sabe, queridos, que quando nós começarmos a ver, e a gente já tem começado a provar disso aqui na nossa igreja local, e mais para frente eu posso até eu provavelmente vou tocar um pouquinho nisso, mas deixa eu te dizer, quando nós começarmos a ver isso, a gente não tem que ficar chateado.
A gente não tem que ficar com raiva, a gente não tem que ficar... Não. A gente precisa ficar feliz. Porque é segurança para a nossa vida. Porque é Deus, através dos ungidos dele, nos tirando de caminho de morte. Nos tirando de caminhos onde nós vamos ser encontrados faltosos, não a pessoas, mas a unção. Você está comigo? Então, imaginem, irmãos, a responsabilidade que aqueles homens carregavam. Imagina a responsabilidade que eles carregavam e que eles e o zelo que eles tinham, o quanto eles consideravam aquele ofício. Então, eram muitos detalhes que precisavam ser respeitados. E, como eu falei, tudo precisava ser cumprido com muito zelo, dedicação, atenção. Toda essa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês é justamente para a gente chegar numa verdade espiritual que me encanta, né, profundamente. Né? Eu fico encantada com isso que eu vou te falar aqui agora. Olha, eles estudavam por 25 anos, eles passavam por esse teste de 5 anos, como eu falei para vocês, mas nenhum deles, irmãos, podia fazer nada sem a unção. Todos eles, por mais sabedores da lei que fossem, por mais sabedores dos rituais que fossem, todos eles, por mais sabedores de todos os procedimentos que fosse, eles eram especialistas, porque, afinal de contas, eles estudavam por 25 anos. E depois eles eram testados por 5 anos sobre aquilo que eles estudaram durante 25 anos. Mas nada disso substituía a unção. Era necessário serem ungidos para servirem. Amém? E aí, trazendo para os nossos dias, nós já fomos ungidos. Você pode dizer, eu sou ungido? Eu sou ungido. Amém? Fala com mais convicção, eu sou ungido. Eu sou ungido. Amém? Então, nós fomos ungidos. Nós somos ungidos. Amém, irmãos? Então, há uma unção para sermos filhos. Mas também há uma unção para nós servirmos ao Senhor. Amém? Então, sem essa unção, tudo que nós fazemos não passam de obras mortas. Tudo aquilo que eu faço sem unção é obra morta. Não tem peso para a eternidade. Amém? Então, é necessário ministrar diante de Deus por meio da unção. Você está comigo? Então, irmãos, nós desconhecemos tanto o assunto unção, que nós não entendemos, por exemplo, que existe uma unção para sermos filhos, e é aquilo que a gente ensina no Rema, que é a unção dentro de nós, que é a unção que vem para dentro de nós quando nós nascemos de novo, unção para sermos filhos. A unção dentro de nós, que é a unção que molda o nosso caráter. Mas existe uma unção que vem sobre nós, que é o que nós aprendemos no Rema, que é o quê? O revestimento de poder, ou o batismo no Espírito Santo. Que não vem apenas uma única vez e pronto. Amém? Então, a confusão é essa. Eu sou ungido, pronto, acabou, vou viver minha vida, porque a unção está aqui mesmo. Sim, a unção está dentro de você. A unção para você ser filho está dentro de você. Mas existe uma unção para você servir. E essa unção, se você não cuidar dela, você pode perder. Você está comigo, irmãos? Amém? Então, para que essa unção, para que ela opere na nossa vida, é necessário que haja uma interação nossa, da nossa parte. De qual unção eu estou falando? A unção sobre nós. A unção para o serviço. Aquela unção que Jesus, lá em Lucas 24, 45, ali, pelo 45 até o 48, se eu não me engano, ele fala, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois, em Atos, lá no primeiro, Atos 1:8, ele vai falar o quê? Descerá sobre vós o Espírito Santo, não é? E vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Então, é dessa unção que eu estou falando, a unção sobre. Então, isso depende inteiramente do quanto eu vou aprender a operar e andar nela.
Eu desfrutar dessa unção vai depender do quanto maduro eu vou estar para operar nela. Você está comigo? E essa é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade de Deus. Por quê, irmãos? Porque no que diz respeito a Deus, Ele te deu unção. Amém? Então, 1 João 2:20, a Bíblia vai dizer: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Irmãos, eu arrisco, dizer que o que falta em nós não é unção, não. O que falta em nós é aprender a operar na unção que já temos. O que falta em nós é aprender a andar nessa unção. Quando falamos, irmãos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando nós falamos sobre a graça, nós sabemos que nós recebemos a abundância da graça. Amém? Lá em Romanos 5,17, a Bíblia vai dizer assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só, muito mais os que receberam a abundância da graça. Então, nós recebemos uma graça abundante, amém? Só que uma coisa somos eu e você, recebermos a plenitude da graça, uma graça abundante. Outra coisa somos eu e você, desfrutarmos dessa graça. Quando que eu desfruto dessa graça? Irmãos, quando eu valorizo essa graça, quando eu conheço essa graça, quando eu cresço nessa graça, quando eu amadureço nessa graça. Lá no Evangelho de Lucas 2:52, a Bíblia vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Deixa eu te dizer, ele crescia na graça, não a graça crescia nele. Por quê? Porque nós já recebemos a plenitude da graça. Toda a graça foi disponibilizada para mim e para você. Deus disponibilizou toda a graça para mim e para você. Eu que cresço nessa graça, você que cresce nessa graça. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o que é isso? Existe uma graça na sua plenitude e nós é que acessamos essa graça e crescemos nela. E para isso, irmãos, vai depender, como eu disse, exclusivamente de nós, não de Deus. O quanto eu vou acessar essa graça vai depender de mim. Então, isso anula aquela nossa falácia de que, fulano tem mais graça do que eu. Fulano tem mais isso do que eu. É mais favorecido do que eu, porque fulano se dedicou mais do que você. Porque fulano acessou mais os depósitos da graça do que você. Você está comigo, irmãos? Então, Deus é o Deus da graça. Ele nos dá toda a graça. E à medida em que vamos crescendo em Deus, vamos também crescendo nessa graça. Então, vamos desfrutar mais da graça. O mesmo vai acontecer com a unção. É a mesma coisa. Eu não aguento quando as pessoas falam: eu quero aumentar a unção na minha vida. Você não tem como aumentar a unção na sua vida, porque a unção é o Espírito Santo. E não se aumenta o Espírito Santo. Ele já é tudo, ele já é completo, ele já é pleno. Não se aumenta o Espírito Santo. Então não há nada que você faça que aumente o Espírito Santo. Se fosse assim, então a unção seria aumentada na sua vida pelo mérito. Pelo tanto que você ora, pelo tanto que você ora em outras línguas, pelo tanto que você lê a Bíblia, pelo tanto que isso, pelo tanto que aquilo. Se eu disser que a forma de eu aumentar a unção é pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu me aplico na palavra, isso é mérito. Amém? Então não é por isso, mas não que isso não tenha o seu valor. Não que isso não seja importante. Você está comigo? Aleluia. Então, o quanto eu vou buscar, desejar, me empenhar em conhecer, vai fazer com que eu opere mais e mais nessa unção. Então, vai depender de maturidade. Então, Deus já nos deu toda a unção, irmãos, que nós precisamos. Amém? E essa unção está disponível para mim e para você. Mas depende de mim e de você acessar essa unção.
amadurecer nessa unção, crescer nessa unção. Amém, queridos? E aí, nós temos, quando a gente fala sobre isso, nós temos uma visão. Eu nem vou te perguntar se você já pensou assim. Eu já pensei. Eu mesma vou me denunciar aqui. Eu já pensei assim. Eu já pensei que existem filhos mais ungidos do que outros. Você já pensou assim? Que existem pessoas que são mais ungidas do que outras? Filhos que são mais ungidos do que outros? Por exemplo, eu amo Kathryn Kuhlman e amo Benny Hinn. Então, são duas pessoas que eu era ficcionada neles. Né? Então, assim, eu olhava e pensava, eu via os cultos do Benny Hinn, lia os livros da Kathryn Kuhlman e eu pensava, meu Deus, eles são mais ungidos. Né? Mas a questão não é que eles sejam mais ungidos, eles aprenderam a operar na unção. Eles aprenderam a se mover na unção, debaixo da unção. Amém, irmãos? Então, esse conceito, né, que a gente tem, que existem pessoas mais especiais do que outras, não é real. Deus, ele não faz acepção de pessoas e Deus também não tem, né, filhos prediletos. Amém? O que acontece não é que uns são mais ungidos do que outros, mas a verdade é que uns aprenderam a se mover mais do que outros. Porque uns buscaram mais do que outros. Porque uns tiveram mais responsabilidade do que outros, mais sede, mais fome, mais desejo. O coração ardia mais do que outros. E tudo isso quem faz é você. Amém, irmãos? E uma dica para você, se você conhece alguém assim, que já aprendeu a operar bem na unção, cola nessa pessoa para ela te ajudar. Para que você possa pegar o caminho também. Amém? Glória a Deus. Então, isso é um fato. Uns vão se mover mais e outros menos. Eu vou te falar uma frase, irmãos, que parece ser assim meio prepotente. Mas não é prepotente não e está totalmente dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Quem vai determinar o nível de unção que você vai operar não é Deus, é você. Quem vai determinar a velocidade que você vai operar na unção não é Deus, é você. Por quê? Porque Deus já te deu unção. Ele já te deu unção. Amém? Então, é você que vai fazer isso. Por exemplo, falando do Benny Hinn, olha que interessante. O Benny Hinn, ele opera daquela maneira, não só por conta de tudo isso que eu já falei para você até aqui, mas porque ele entendeu que qual é o propósito da vida dele. Ele não opera do jeito que ele opera, irmãos, porque ele viu alguém fazer, achou bonitinho, resolveu imitar. Não. Ele achou a identidade dele. E ele focou no propósito de Deus para a vida dele. E é por isso que ele opera do jeito que ele opera. Então, na verdade, ele não é melhor do que outras pessoas. E não existe uns que são melhores do que os outros. O que existe são diferenças de responsabilidades. Quando nós falamos, por exemplo, dos 5 dons do ministério, o que existe ali, a diferença que existe nos 5 dons ministeriais para o ministério de socorros, por exemplo, são as responsabilidades que são diferentes. Mas, irmãos, todos nós fomos ungidos. Todos nós podemos operar nos dons espirituais. Todos nós podemos desfrutar da graça. Todos nós podemos, irmãos, usufruir do que é ser reino e sacerdotes. Não somente os 5 dons. Você está comigo? Então, é muito importante que você preste bem atenção nessas coisas. Que você deixe isso muito gravado. Então, nós temos essas visões distorcidas, que uns parecem ser mais ungidos do que outros, porque nós não entendemos um princípio, irmãos, fundamental, que é o quê? Que esse princípio, inclusive, vai fazer com que você e eu venhamos a operar de uma forma extraordinária na unção que está sobre nós, sobre o seu chamado específico. Porque ainda que existam os 5 dons ministeriais,
Todos os restantes, os demais que estão no Ministério dos Socorros, por exemplo, foram chamados para um propósito específico, ainda que no Ministério dos Socorros. Talvez a sua veia você perceba que seja mais para intercessão, que seja mais para o evangelismo pessoal, que seja mais para visitar os enfermos no hospital. Então, algo de Deus específico. Então, os que operam na unção de forma extraordinária já entenderam isso aqui que eu vou falar para você agora, que é, a unção tem o foco no propósito. Amém, irmãos? A unção tem o foco no propósito. A partir do momento que você consegue focar no propósito, e por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala para nós não andarmos como nécios, e sim como sábios, buscando procurar saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. A primeira coisa que um crente, depois de nascido de novo, ele tem que se esmerar, irmãos, em saber, buscar, conhecer qual a vontade de Deus para a vida dele. Por quê? Porque muitos de nós estamos batendo cabeça, muitos de nós estamos pulando de galho em galho, muitos de nós não estamos fixados em nada e nem em lugar nenhum. Amém? E muitos de nós não temos usufruído dessa unção. Por quê? Porque a unção tem o foco no propósito. Então, vou repetir aqui. A partir do momento que você consegue focar no propósito, você consegue descobrir o propósito para a sua vida, o propósito para o qual Deus te chamou e te ungiu. Amém, irmãos? A unção que todos nós possuímos, né? E que você possui, ela vai se manifestar de uma forma intensa na sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais fora, quanto mais longe do propósito nós estivermos, menos a unção se manifesta na nossa vida. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, de qual unção nós estamos falando aqui? A unção dentro? Não. A unção para servir. Amém? Quanto mais fora do propósito, quanto mais longe do meu propósito eu estiver, menos da unção para o serviço eu vou desfrutar. Amém, irmãos? Então, eu dei o exemplo, né, do Benny Hinn, e assim, é tão extraordinária, irmãos, a unção na vida dele, né, porque ele entendeu isso, ele entendeu o propósito. E a minha oração é que cada um de nós aqui entendamos o nosso propósito. Que cada um de nós aqui venhamos buscar compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não tem isso muito bem fixado dentro de nós, nós ficamos vagando sem identidade. Nós achamos bonitinho formas como pessoas se movem, formas como pessoas operam, e aí a gente quer imitar aquilo, e isso é falta de identidade. E deixa eu te dizer, a falta de identidade é uma ladra da autenticidade. Amém? A falta de identidade é uma ladra da autenticidade. E Deus só unge aquilo que é autêntico. Amém, irmão? Se não for autêntico, não tem unção. Porque Deus não te chamou para ser um eco de ninguém. Deus não te chamou para você imitar ninguém. Deus te chamou para você ser autêntico. Quando eu entro no campo da imitação, quando eu entro no campo, eu posso até admirar pessoas. Mas isso não deve ser um motivo para que eu venha imitar pessoas. Amém, irmãos? Por quê? Porque isso é falta de identidade. E a falta de identidade é uma ladra da autenticidade. E Deus só unge aquilo que é autêntico. Então, quando você começar a se mover no seu propósito, naquilo que você foi chamado para você se mover, você vai ver que é incrível a dimensão da unção que você vai acessar. É extraordinária a dimensão da unção que você vai entrar. Sabe, irmãos, você pode até servir em muitos departamentos, em muitas coisas na igreja, no corpo de Cristo, em muitas áreas diferentes. Você pode até servir, mas é diferente quando você está fazendo exatamente o que você foi chamado para fazer. É totalmente diferente. Eu desde do Rio de Janeiro, desde quando eu aceitei o meu chamado, porque eu opero no chamado do profeta e do mestre. Durante muito tempo, irmãos, eu tinha vergonha de falar que as unções que operam na minha vida é do profeta e a do mestre, porque eu me comparava com outros mestres.
E tem níveis, né, que você vai pisar nas unções. Mas, depois, Deus foi usando muitas pessoas para falar sobre a operação da unção do mestre na minha vida, porque não era para eu ter vergonha de falar que sobre mim também operava a unção do mestre, embora o meu chamado evidente, principal, é o profeta. Mas eu posso até ensinar, e estou ensinando para você. E, modéstia à parte, eu ensino bem. Com clareza, as pessoas conseguem entender o que eu estou dizendo. Amém? Agora, é totalmente diferente quando eu estou operando na unção profética. É totalmente diferente. É uma unção muito mais autoritária, digamos assim. Eu me sinto, embora bastante desconfortável na minha carne, mas é como se eu estivesse vestindo o paletó certinho. Porque é totalmente diferente. Então, desde Pedra de Guaratiba, quando eu me assumi primeiro no profeta, porque somente muitos e muitos anos depois que eu passei a reconhecer a do mestre, então eu nem tocava no assunto, nem falava com ninguém a respeito. Quando as pessoas falavam alguma coisa, eu falava, eu sei ensinar, eu gosto de ensinar, mas desconversava. Mas, quando eu me descobri, e foi um processo, eu me descobri. Aí depois foi um processo para eu aceitar, porque eu não queria ser profeta. Meu sonho era ser evangelista. Meu sonho. Mas aí Deus vem e fala comigo, não, você não é evangelista. Você é profeta. E o ponto principal do chamado na sua vida é dizer à minha igreja aquilo que ela não quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. Amém. Esse é o ponto-chave do seu chamado, Michela. Olha que coisa boa de ouvir. Que eu vou ser odiada, que vão querer botar meu nome na boca do sapo depois do culto, que vão querer, né, depois que o culto acabasse, que eu passasse, fosse atropelada, para poder não ter risco de ser escalada de novo, para poder dizer aquilo que eles não querem ouvir. Olha que maravilha ouvir essas coisas do Senhor, né? E foi um processo, irmãos. Eu chorei muito, eu sofri muito, muito. Só eu sei o que eu passei. Você está entendendo? Mas quando eu resolvi aceitar o meu chamado, o casaco veio, me vestiu. E por que eu estou te contando isso? Porque tem pessoas aqui que estão flertando com o seu chamado. Tem pessoas aqui que estão na beiradinha. Você sabe o seu chamado, mas você está assim, ó. Você nunca vai provar da unção autêntica do seu chamado se você não fizer isso, ó. Eu me lanço, Senhor. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque a unção tem o foco no propósito. Se você não abraça o propósito, se você fica com essa presepada aí, igual eu tinha, de ficar falando para as pessoas, nisso não, eu não sei, você sabe que você é. Deus tem falado para você que você é. Aí você fica nessa sua falsa humildade aí. Olha a unção do profeta. Segura. Você fica aí nessa sua falsa humildade, achando que isso é bonito, isso é ridículo. Não tem nada de bonito nisso. Isso é feio, ridículo. A gente acha que é bonitinho, mas não é. É igual aquela criança com 10 anos fazendo vozinha de 2. Quando Sofia vem com essas presepadas para mim, fala direito porque você é uma mocinha de 8 anos, você não é um bebê mais. Está entendendo, irmãos? Então a gente fica dando uma de, não é comigo. Não, é com você. É com você. Deus está falando com você. E até quando você vai ficar aí fingindo que não é com você? Atrasando o seu chamado. Até quando você vai fazer isso? Olha, irmãos, sem brincadeira, que palavra poderosa a gente recebeu no início do culto de domingo, hein? O seu chamado é responsabilidade sua. Isso é libertador, irmãos. É libertador, muito libertador. O seu chamado não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Quem tem que brigar pelo seu chamado é você. Porque quem vai prestar conta do seu chamado é você. E deixa eu te dizer, irmãos,
disso a gente não vai poder escapar. Um dia, todos nós vamos estar diante dele, prestando conta do nosso chamado. E Deus está falando com alguns aqui. Até quando? Até quando mais? E tem vezes que eu tenho uns negócios assim por dentro, sabe? Igual Jesus, quando ele percebia o povo arrazoando no pensamento. Aí, às vezes, eu tenho essas coisas. E aí eu vou e falo. Tipo agora. Não pensa que foi... Para que eu vim nesse culto? O que eu vim fazer aqui, meu Deus, hoje? Ouvi tudo isso. Ser liberto. Receber do Senhor. Tomar vergonha na cara. Amém, irmãos? Amém. Fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Parar de ficar fazendo ouvido de surdo para Deus, porque Ele tem falado contigo. E tua sorte é que Ele ainda tem falado contigo, porque triste é quando Ele não fala mais. Amém, irmãos? Vou até beber uma água aqui, para a gente poder continuar. Vocês conseguem perceber a diferença das unções? A diferença? Você consegue perceber? Então, assim, irmãos, quando você se assume, a unção vem. E aí todos aqueles medos e temores, eles ficam de lado. Vão vir novos. Novos medos, novos temores vão vir. Por quê? Porque depois que você amadurece um pouco ali, você já está conseguindo, né, se mover, aprendeu a se mover ali, aí Deus fala, pois é, querida, agora a gente vai passar para outra margem. Aí você vai todo se tremendo, passar para outra margem, aprender tudo de novo, porque é um outro estágio, são novos desafios, são novos níveis que você precisa lidar. Novas coisas que você precisa lidar. Amém? Vocês conseguem um pouquinho mais fundo? Vocês suportam? Um pouco mais fundo? Por quê? Tudo isso até aqui foi só a introdução, tá bom? Vou começar a ministração agora. Sabe, irmãos, por que eu te perguntei isso? Porque o que eu vou passar a te ensinar agora, falar agora, a gente quase não ouve, mas é extremamente importante. E a gente erra muito por não conhecer a respeito disso. Então, muito mais do que nós sabermos que somos reino e sacerdócio, muito mais do que sabermos que a unção está sobre nós, muito mais do que sabermos que somos nós que vamos determinar a velocidade, né, com que nós vamos operar, a intensidade com que nós vamos operar na unção por meio da nossa maturidade, pelo foco no propósito. Eu quero te ensinar nessa noite sobre a natureza da unção. Amém? Porque, irmãos, quando Deus ele mandou confeccionar o óleo santo da unção, Ele mandou ser feito com algumas especiarias muito específicas. E cada uma daquelas especiarias ali dentro da composição da unção tem um significado. E Deus não colocou exatamente aquelas especiarias ali por colocar. Porque Deus não faz as coisas sem um motivo. Ele não faz as coisas simplesmente por fazer. Ele não faz nada sem que não haja um propósito. Então, a forma como ela foi composta, a natureza da unção, a composição da unção, é aquela composição que a gente vai ver aqui, ela mostrava, então, a sua essência, a essência da unção. A natureza da unção. Quer ver um exemplo? Qual é a composição da água? H2O, não é? H2O é a composição da água. Todos estão certos disso, irmãos? Amém? H2O é a composição da água, certo? Então, essa é a essência da água. Se ela for alterada, continua sendo água? Não continua sendo água. Amém? Então, ela perde o quê? Ela perde a estrutura, ela perde a essência. Da mesma forma é a unção. A unção tem uma essência. Amém? E se ela for modificada, ela perde a sua essência. Amém? Então, eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 30, a partir do 22, é um texto um pouquinho extenso. Êxodo 30,
a partir do 22, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes, diga, excelentes, especiarias, de mirra fluida, 500 siclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 200 siclos, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 rim. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que me sejam santíssima. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Diga, nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que puser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Amém, irmãos? Então, olha que texto sério. Aqui nós estamos vendo, então, a natureza da unção, a composição da unção. Então, nós somos sacerdotes. A primeira coisa que eu quero tratar aqui com você, a unção é uma obra de excelência. Ele começa falando: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita coisas meia boca. Deus não aceita nada menos do que excelência. Se aquilo que você está fazendo para Deus não tem excelência, não está sendo aceito. É duro ouvir isso, irmãos, mas é a verdade. Não está sendo aceito. Amém? Por quê? Porque unção é obra de excelência. Amém? E aí, uma coisa que nós vamos ver aqui, nós somos o quê? Sacerdotes, amém? Por isso começamos lá, por 1 Pedro e Apocalipse. Somos sacerdotes, reino e sacerdotes. A unção era para ungir os sacerdotes. Então, não podia ungir um homem comum. Trazendo para os nossos dias, a unção é para quem é nascido de novo. A unção não é para frequentador de igreja. A unção não é para quem esquenta banco de igreja. A unção é para quem nasceu de novo. Amém, irmãos? Frequentador de igreja pode acessar o poder de Deus. Um frequentador de igreja, num ambiente onde a unção está se movendo, se manifestando, ele pode ser tocado por um dom, por exemplo, e ele ser curado. Mas isso não faz dele ungido. Você está comigo? Então, o que significa isso? Significa que eu e você não somos comuns. Você não pode viver de uma maneira comum. Você não pode ter um linguajar comum. Você não pode se vestir de forma comum. Você não pode acessar coisas que homens e mulheres comuns acessam. Porque você não é comum. Você é ungido. E a unção é aquilo que da parte de Deus nós recebemos, que nos tira daquilo que é comum. Há anos atrás, enquanto eu estudava sobre unção, nem era professora do Rema ainda, se eu não me engano. O Senhor falou para mim: Michela, sabe o que é unção? É aquilo que você recebeu da minha parte, que tira você do lugar do comum. Que tira você desse lugar de comum, de ser comum.
Amém, irmãos? Então, outro princípio que nós vemos no texto, a unção não podia ser falsificada. Amém? E quem falsificasse a unção seria o quê? Exterminado, morria. Então, não tem como falsificar a unção. A unção, ela é autêntica, a unção, ela é genuína. Amém? Não tem como falsificar a unção na igreja, irmãos. E a igreja que falsifica a unção, morre. A igreja que falsifica a unção não continua viva. Por quê? Porque a unção, ela tem que ser genuína, verdadeira. A unção tem que ser poderosa. Então, métodos, estratégias, estruturas, tudo isso eu não sou contra. A gente até pode ter, mas isso não pode substituir a unção. A unção não pode ser substituída por telão de LED. A unção não pode ser substituída por luzes piscando. A unção não pode ser substituída por um baita som de 50, 100, 200 mil reais. Isso não é unção. Nunca vai ser. Não transforma a vida de ninguém. Mas eu não estou dizendo que não seja lícito. Eu só estou dizendo que isso não pode substituir a unção. Amém, irmãos? Então, na composição da unção tinha a mirra. Diga, mirra. A mirra, ela era usada para embalsamar mortos. Então, nós estamos vendo que na essência da unção tinha um composto que nos envia uma mensagem vital. A partir do momento que você foi ungido, você precisa morrer. Achei que vocês fossem ficar felizes, irmãos, com essa notícia. A partir do momento que você foi ungido, você tem que morrer. Morrer para você mesmo, morrer para os seus desejos, morrer para as suas vontades. João 12, 24, Jesus fala assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito frutos. Você foi constituído sacerdote para dar muito fruto. Você foi constituído, nós fomos constituídos sacerdotes não para estarmos sozinhos, não para sermos sacerdotes sozinhos, mas para dar muitos frutos. Amém? Então, uma pessoa viva para si, irmãos, produz morte na vida dele e na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Então, antes de qualquer coisa que a unção possa trazer para você, e deixa eu te dizer, a unção ela pode trazer muita coisa para você. A unção, ela pode trazer reconhecimento. A unção pode trazer respeito. Pessoas vão respeitar você por causa da unção. Pessoas vão fazer convites para você por causa da unção. Pessoas podem ter desejo até mesmo de te dar uma oferta por causa da unção. Mas de tudo que a unção possa trazer você, para mim, para você, ela antes precisa trazer morte para a gente. Porque se ela não trouxer morte para a gente, quando tudo isso que eu disse para você chegar para você, você se perde, você se corrompe. Quantos já não se perderam? Quantos já não se corromperam? Deus tem levantado um clamor na minha vida, né? Para que eu comece a orar pelos profetas corrompidos, covardes, que não falam mais, assim diz o Senhor. Por quê? Porque estão atrás de púlpitos e ofertas. Porque se disser, assim diz o Senhor, não é mais convidado para lugar nenhum. Não recebe mais oferta, não recebe mais tapinha nas costas. O que é isso? Prostituição. Prostituir o dom que não é dele, a unção que não é dele. Quem disse que eu escolho o que eu vou dizer? Quem disse que eu é que decido se eu vou falar ou se eu não vou falar? Quem disse? Está chegando o tempo que essa geração de profetas, eles vão cair. E Deus vai levantar a geração de profetas à semelhança de João Batista e Elias. Porque são esses que agradam o Pai. Amém, irmãos? Então, antes de qualquer coisa, a unção não é para você ficar famoso. A unção não é para nós ficarmos famosos. A unção não é para a gente levantar o nosso nome.
A unção é para você fazer dele famoso, levantar o nome dele, porque famoso só tem um que é Jesus. Estrela só tem um que é Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, a unção ela vai descobrir os ídolos secretos do nosso coração. Ela vai botar toda a imundície do nosso coração para fora. Todos os ídolos para fora. Todas as motivações erradas ela vai expor. Ela vai colocar para fora. Mirra. É isso. Então, dentro da composição da unção tinha mirra. Morrer para si. Morrer para os ídolos que você cultiva no seu coração. Amém, irmãos? Dentro da unção também tinha o cinamomo. O cinamomo ele era usado para perfumar as câmaras de intimidade. Quando o casal eles queriam ter um momento de intimidade, então eles acendiam o incenso e tornava o ambiente do quarto mais propício para aquele momento de intimidade. Então, dentro da essência da unção tinha um composto que nos envia uma mensagem. Que mensagem é essa? Intimidade. Deus te constituiu reino e sacerdote, não para você virar um ativista religioso, mas para você ter intimidade com Ele. Amém. Deus te ungiu, Deus te separou, e a unção, como eu disse, pode abrir portas para você, levar você para muitos lugares. Mas Ele te ungiu não para você se perder nisso. Aqueles que têm agendas em cima de agendas. Vive pulando de galho em galho, de aeroporto em aeroporto. E cadê o tempo de comunhão? Cadê o tempo de intimidade? Cadê? Cadê o tempo de comunhão e intimidade? Não posso porque eu estou trabalhando. Não posso porque eu estou servindo. Não posso porque eu estou nisso, naquilo outro. E eu não estou falando do tempo que você não tem, amém, irmãos? Eu estou falando para nós, irmãos, nos fixarmos na intimidade com Deus. Não abrirmos mão de ter intimidade com Deus. Então, nós fomos separados por Deus antes para servir a Deus. Para ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? E não servir as pessoas e esquecer de Deus. Você está comigo? O nosso altar público, ele nunca pode ser maior do que o nosso altar íntimo, de intimidade. Nunca pode. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não entender isso, se a gente não entende isso, se o meu altar público ele é muito maior do que o meu altar de intimidade, isso vai me levar a um esgotamento físico que pode me matar. Por isso que nós vemos tantas pessoas, tantos líderes, tantos ministros, tantos crentes esgotados fisicamente, saem em burnout em cima de burnout. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque se você tiver intimidade com Deus, você não tem burnout, não. Aleluia, glória a Deus. Não tem mesmo, irmãos. Eu desafio. Porque a unção te supre, a unção te guarda. A unção quebra jugo. Você está comigo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso tempo. Com os nossos muitos afazeres. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, muito séria. Os nossos muitos afazeres, por serem coisas lícitas, justas e honestas, têm roubado o nosso tempo com Deus. Porque é facinho eu justificar que aquilo que eu estou fazendo é lícito. Justificar a minha negligência da intimidade. Porque, afinal de contas, eu estou trabalhando. Porque, afinal de contas, eu estou servindo na igreja. Porque, afinal de contas, eu estou isso. Porque, afinal de contas, eu estou aquilo. Então, são coisas lícitas, são coisas justas. E aí é muito fácil eu pegar essas coisas justas, essas coisas lícitas e honestas, e justificar a minha negligência na intimidade. E eu não estou dizendo para você não trabalhar, não estou dizendo para você não congregar. Amém, irmãos? Acabamos, inclusive, de sermos repreendidos pela nossa conduta. E eu não estou aqui desfazendo o que o pastor falou, não. Mas eu só estou dizendo que a gente precisa ter equilíbrio. Amém, queridos? A gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter intimidade com Deus.
Então você vai dar o seu jeito. Amém, irmãos? Você vai dar o seu jeito para você ter intimidade com Deus. Você vai acordar mais cedo para orar. Você vai dormir mais tarde para orar. Mas, Michela, eu durmo em cima da Bíblia, não tem problema não. Você vai dormir no primeiro dia, de repente no segundo dia, no terceiro dia, mas lá para o quarto, quinto dia, você já vai estar orando direitinho. Ganhando condicionamento. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, intimidade. Lembra que nós falamos que muitos fluem tanto e outros não? É por causa disso. Intimidade. É por conta disso aqui, ó, sinamomo. Essas pessoas, elas entenderam e elas não abrem mão da intimidade. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter sinamomo na nossa vida. Intimidade na nossa vida. Amém? Um outro componente era o cálamo aromático. O cálamo aromático, ele era um fixador, usado para fixar o perfume. Então, na essência da unção, tinha o cálamo aromático para nos ensinar algo. Que nós temos que ser pessoas fixadas, pessoas permanentes. O cálamo, ele deixa uma mensagem de foco. Eu preciso ser uma pessoa fixada. Eu preciso ser uma pessoa focada. Eu preciso ser uma pessoa que tem o foco no propósito. Eu não tiro o meu olhar do propósito. Eu estou fixado no propósito. Você lembra de 2 Timóteo 2,4, que diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você já viu um soldado em serviço? Ele nem olha para o lado. Ele está ali fixado, com o olho dele fixado. Ele está ali na mesma postura. E ele fica horas ali. No turno dele, horas ali. Por quê? Porque se ele sair daquele posto, se alguma coisa acontecer, as pessoas, o quartel, sei lá o que eles estão lá aguardando, pode ser invadido por causa da falta de responsabilidade dele, todo mundo morrer, todo mundo ser massacrado. Por quê? Porque no horário dele, ao invés de ele estar fixado, permanente, com o olho fixado, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele está dormindo. Então, isso aqui é uma baita, irmãos, uma mensagem que traz para a gente o óleo da unção. Amém? Tiago 1, lá no 7, diz assim, ó: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E no 8 ele vai dizer: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, o cálamo aromático, ele vai trazer essa ideia para a gente, essa mensagem para a gente. A gente precisa estar fixado. Não posso ser inconstante. Eu não posso ficar pulando de galho em galho. Eu não posso ficar ouvindo, uma hora eu ouço um negócio, outra hora eu ouço outra coisa, outra hora eu estou ouvindo uma terceira coisa, uma quarta coisa, e eu não tenho raiz, eu não tenho fixação em nada. Você está comigo, irmãos? Precisamos estar fixados. Precisamos estar fixados na doutrina de Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que nesses dias as pessoas terão coceira nos seus ouvidos. As pessoas vão escolher mestres para si. Elas vão escolher aquilo que elas querem ouvir. E aquilo que elas querem ouvir está dentro daquilo que satisfaz o ventre delas. Os desejos delas, os ídolos lá que eu falei para vocês, secretos do coração. Mas sabe, queridos, nós precisamos estar fixados para que nada nos afaste da doutrina. Nada nos afaste da doutrina de Cristo. Amém? Então, dentro também da unção tinha a cássia. Diga, cássia. Muito bem. Cássia era uma cana aromática que exalava o perfume à distância. Então, ela representa o aroma da unção, que exalava todas as vezes que o sacerdote vestia a estola sacerdotal. Então, todas as vezes que ele se vestia, todas as vezes que ele vestia a estola sacerdotal, esse aroma da cássia saía, a ponto das pessoas conseguirem sentir o cheiro de longe. E quando essas pessoas sentiam o cheiro de longe, elas sabiam: o homem de Deus está vindo aí. Qual é o cheiro que você exala? Qual é o cheiro, irmãos, que nós temos exalado? Será que as pessoas conseguem reconhecer em nós um homem e uma mulher de Deus?
Será que as pessoas, quando elas sentem o nosso cheiro, elas ficam empolgadas porque nós estamos nos aproximando? Amém, irmãos? Então ela representava isso, esse aroma que exalava. E a cana, ela servia também para afugentar os insetos. Então essa cana, ela servia para afugentar insetos, que na palavra, os insetos, moscas, esses bichos, na palavra, muitas vezes faz alusão a demônios. A influência de demônios. Então, o que a Bíblia fala? Que nós temos o quê? O bom perfume de Cristo. Então, irmãos, um crente que tem o bom perfume de Cristo é um crente que quando ele chega, os demônios têm que correr, os demônios têm que fugir, que quando ele chega, essas influências, elas precisam deixar as pessoas. E Cássia fala de influência. Cássia fala sobre nós sermos influentes, não sermos influenciados. É uma vergonha, irmãos, os crentes estarem sendo influenciados pelo mundo e não influenciando. É uma vergonha que os nossos músicos, eles estejam sendo influenciados pelos músicos do mundo para poder tocar melhor, para poder fazer canções e não o contrário. Por quê? Porque devia ser o contrário. Os músicos do mundo deveriam desejar os músicos cristãos. Assim como desejam os irmãos Aposan. Os irmãos Aposan, o Fábio Aposan, que inclusive é do nosso ministério, o Alexandre, que é batera, um é baixista e outro é baterista. Eles são disputados por artistas do mundo. Todos querem eles, para que eles toquem. Por quê? Porque tem que ser assim. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto a era gospel. Os artistas indo lá, recebendo prêmios e mais prêmios. Essa presepada que, em nome de Jesus, vai cair por terra. Você está comigo? E que a gente, muitas vezes, acha isso bonitinho. Que a gente, muitas vezes, acha isso normal. Passa a achar isso normal. Passa a achar isso como o Oscar, e o Grammy, o isso, aquilo. E o músico gospel está lá, nos representando. Que nos representando o quê? Ele está lá representando o próprio ventre dele. Não tem nada de representar a igreja, Deus, nem nada disso, não. Ele está ali para poder crescer através da unção que Deus entregou para ele. É só isso, é prostituição, corrupção. Nada além disso. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Vai se acostumando. Amém? Porque Deus me disse, eu falei para vocês que eu ia tirar um tempinho para falar isso para vocês, né? Deus me disse esses dias, Michela, a unção de mestre está vazando, está saindo. E você está voltando a operar na pura e simples unção do profeta. Então, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra para o cão. Não é para você não, mas é para o cão. Amém? Ó, Neto, meu pai, me conhecem desde quando comecei. Felipe também tá comigo, né? Desde sempre. Douglas também, né, Douglas? Como as pessoas às vezes me perguntam, e como que foi que você começou? Aí eu falo assim, nem queira saber. Nem queira saber como é que foi. Mas sabe, queridos, é isso aí, é a unção de Deus. É o propósito, a unção de Deus. Eu entendo qual é a unção, qual é o propósito da unção de Deus na minha vida. Amém? Eu quero te estimular a você buscar compreender a vontade do Senhor. Você está comigo? Então, Cássia, ela vai representar essa capacidade que nós temos para influenciar e não sermos influenciados, irmãos. Não se deixe ser influenciado. Quando você pensar que você pode aprender alguma coisa, sabe, no mundão, pensa que você tem o Espírito Santo dentro de você. Pensa que aquele que conhece as profundezas de Deus está dentro de você. Ele te ensina acerca de todas as coisas. Eu não estou falando aqui de faculdade, não estou falando de você não poder fazer uma faculdade, você fazer nada disso, não estou falando nada disso, você está entendendo, não está? Estou falando de influência. Influência. Você foi chamado para influenciar. Quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, irmãos, nós atraímos as pessoas.
para Ele, não para nós. Nós não atraímos aplausos para nós. Nós não atraímos ídolos para nós. Nós nos tornamos invisíveis diante dele, diante da unção. Nós não, irmãos, aceitamos a prostituir, a corromper algo tão sagrado, tão santo. Nós não deixamos, irmãos, que esses ídolos clandestinos, eles possam ferir aquilo que Deus te deu. Debaixo, irmãos, de tanto amor e de tanto sacrifício. Amém? Porque pode não ter custado nada para você. Como uma vez o Eduardo, meu irmão, pregando, falou. A graça não custou nada para você, mas custou para alguém. E para aquele que custou um preço muito alto, muito caro. Então, irmãos, que essa noite, eu já estou concluindo, ela possa nos trazer para esse lugar de reflexão, de como nós estamos lidando com a unção. Amém? E por último, nós temos o azeite de oliva. O azeite de oliva, então, é o último. Tudo isso que nós falamos, juntava tudo isso e era posto, então, no azeite de oliva. E de tantas propriedades que o azeite tem, eu quero destacar para você essa noite uma que é a capacidade de alta conservação. Tudo que cai no azeite tem alta conservação, é conservado, preservado. Então, a mensagem aqui é, eu e você, precisamos preservar aquilo que nós recebemos do Senhor, porque não pense você que você não possa perder, porque você pode. Muitos já perderam. Por não terem preservado, por terem negligenciado, por terem prostituído. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, a gente vai ter outros dias, né, para a gente poder continuar a conversar, e tem muita coisa mesmo para a gente aprender. Mas uma coisa que eu quero já te adiantar aqui, que embola muito a nossa mente, mas fulano é safado, sem vergonha, corrupto, mas flui nos dons por um tempo, não para sempre. Porque Deus não é injusto. Amém? E o dom, essa unção sobre, não é para mim, é para o próximo. Deus usou, irmãos, até uma mula para alcançar alguém. Você está comigo? Então, por um tempo, que tempo é esse? O tempo da longanimidade, porque ele é longânimo. O tempo da benignidade, porque ele é benigno. Ele ama as pessoas, sabe esse corrupto, safado, sem vergonha, ladrão, ele ama. Então, ele dá tempo para que as pessoas, elas se arrependam, volte atrás. Você está entendendo? Mas, se continuar pelo mesmo caminho, irmãos, uma hora a conta chega e vai precisar se acertar. Você está comigo? Então, irmãos, a mensagem aqui é, eu preciso preservar aquilo que eu recebi. Porque não é porque eu fui ungido para servir, não é porque isso é muito bom, e não é porque é maravilhoso e Deus me ama, que eu não possa perder, eu posso perder. Olha, eu quero ler para você Eclesiastes 10:1, que diz assim: qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Olha só, irmãos, isso aqui é muito, mas muito forte. O que essa mosca estava fazendo no unguento do perfumador? Como que essa mosca foi parar no unguento do perfumador? Porque ela caiu lá, irmãos, nesse unguento? Por falta de proteção. Porque ele não cobriu o unguento como ele deveria. Porque ele não protegeu o unguento como ele deveria. Você está entendendo? E como é que eu e você não protegemos o unguento? Diga, estutícia. É um pouco de estutícia aqui. Uma pitada de estutícia ali. Você está comigo? E a gente pode traduzir essa estutícia, esse pouco de estutícia, da seguinte maneira: é flertar com o pecado aqui, brincar com o pecado ali. Ah, não tem nada não. Aí vai lá, pá, faz um pouquinho. Não aconteceu nada. Uau, então eu vou continuar.
é brincar com as coisas do Senhor, é relativizar a palavra, é relativizar as instruções de Deus. Você está comigo, irmãos? Somos nós entrarmos naquela assim, para que isso? Nossa, que exagero. Que isso? Para que isso? Que exagero, mas que exagero é esse? Implica com coisa tão boba, tão pequena, uma roupa, uma calça. Implica com coisa tão boba, tão pequena, chegar 1 minuto atrasado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí a gente começa a entrar naquele fluxo, irmãos, de achar normal coisas absurdas. Porque começa com as coisas pequenas. Mas daqui a pouco a gente, igreja, está achando normal coisas absurdas. A gente está achando normal uma menina estar apaixonada por outra. Não tem nada não. A gente está achando normal um garoto estar apaixonado por outro. Não tem nada não. Isso é besteira, não vou nem me preocupar com isso. O que é isso? Um pouquinho de estutice aqui, um pouquinho de estutice ali. A gente está achando normal de respeitar uma autoridade. A gente começa a achar normal desconsiderar as instruções de uma autoridade. A gente começa a achar normal, irmãos, a gente começar a fazer coisas que não condiz com os padrões cristãos. Não tem nada não, é assim mesmo. Daqui a pouco, a gente já não acha mais um absurdo aborto. Daqui a pouco, a gente já não acha mais um absurdo ideologia de gênero. E eu estou falando de igreja, porque eu já conheço crentes que não acham que tem nada não. Crentes que não acham que tem nada não. Crentes que acham que é melhor abortar um neném do que nascer numa família que tem mais 7. Você acredita que tem crente que acha isso? Para quê? É melhor que morra, é melhor abortar. Vai nascer numa família de 7, vai passar necessidade, isso, aquilo outro. E quem foi que constituiu essa pessoa dona da vida da outra? Quem decide isso? Deus é o Pai dos espíritos e todos os espíritos vêm dele. Aí a gente começa a achar que não tem nada não. Irmãos, deixa eu te dizer, a frase não tem nada não nasceu no inferno, foi editada pelo diabo e foi espalhada pelos demônios. E eu e você não podemos acolhê-la. Tem a ver sim. Eu sou pró-vida. Amém? Eu sou pró-vida. Eu acredito que Deus fez macho e fêmea. O que passar disso é de procedência maligna. Porque o que Deus fez foi macho e fêmea. E estrutura não se mexe, estrutura não se altera. Amém? O biotipo por fora pode se alterar, pode tomar hormônio que for, pode fazer o que for. Por dentro, estrutura foi Deus que constituiu. Não tem como mudar. Amém? Eu acredito que casamento é um só. É para a vida toda. Eu acredito que filhos têm que ser submissos aos pais. Eu acredito que o homem, ele tem que ser o sacerdote da sua casa. Eu acredito que a mulher, por mais que ela ganhe dinheiro, ela tem que se submeter ao seu marido. Eu acredito que a igreja, ela precisa ser relevante. E ela precisa se levantar da cadeira, sair das 4 paredes e influenciar o mundo. É nisso que eu acredito. Amém, irmãos? Você foi edificado nessa noite? Amém? Se coloque de pé.